Atos, capítulo 19, a partir do verso 8, diz assim: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho. O evangelho na época era chamado de o caminho. Então eles começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu e continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Veja comigo o verso 23. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade, e estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, o Paulo, está convertendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo da nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destruída da sua majestade divina. Verso 28 diz: ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo que não se arriscasse a ir ao teatro. Verso 32. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outras gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era o causador do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez o sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo. Mas, quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz, durante cerca de 2 horas: grande é Ártemis dos Efésios. Você vai ler esse texto completo na tua casa, mas essa é a base para aquilo que eu quero ministrar ao teu coração hoje, para nós entendermos o que Deus vai falar conosco. Feche seus olhos, vamos orar juntos, por favor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença. Nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. E nós estamos aqui pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor. Nós queremos agora aprender a tua palavra. Nós queremos, Senhor, nos sujeitar à tua voz. E nós queremos entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer revelar aos nossos corações. Então fala conosco, Espírito Santo. Abre os olhos do nosso entendimento. Eu levo cativo mentes e corações ao entendimento do teu Espírito, da tua palavra, Senhor. Que nada seja roubado agora. Mas, Senhor, que a tua palavra semeada venha frutificar e que haja uma colheita em cada um de nós.
Usa-me, Senhor. Eu me disponho como canal nas suas mãos agora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, esse texto está num conjunto de textos chamado As Viagens Missionárias de Paulo. Paulo, depois que ele se converte, e ele tem um encontro com o Senhor, e Deus transforma o nome dele de Saulo para Paulo, ele começa a evangelizar os gentios. Gentios são não judeus, enquanto Pedro, o apóstolo Pedro, e os outros discípulos estão evangelizando e pregando aos judeus, o Senhor está levantando o apóstolo Paulo para pregar o evangelho a não judeus. E esse texto específico que eu li aqui é um texto maravilhoso, do livro de Atos, do capítulo de número 17, quando Paulo está na região de Éfeso. Naquele lugar havia um templo de uma deusa chamada Ártemis ou Artemis. E eles acreditavam que essa deusa era uma estátua que caiu do céu. E o templo dessa deusa era muito grande. Havia um culto na cidade, aquela divindade. E não apenas na cidade. Aquela cidade se tornou um ponto turístico de adoração àquela deusa. Então pense você, que o apóstolo Paulo agora vai entrar naquela região para proclamar o evangelho, para pregar o evangelho. E havia algo acontecendo ali, um conflito muito grande, a tal ponto de que as pessoas começaram a ficar revoltadas. Um rapaz que trabalhava com aquele comércio, e existem muitas pessoas que acabam se beneficiando da fé do outro. Ele trabalhava criando esculturas, imagem dessa deusa. Ele ficou revoltado, porque quando Paulo começou a pregar o evangelho e as pessoas começaram a acreditar, ele pensou, bom, o meu lucro financeiro vai acabar. Então, o Senhor estava convertendo aquelas pessoas, o Senhor estava abrindo os olhos daquelas pessoas para que elas vissem somente Deus. E a pregação do evangelho era essa: só existe um Deus, e Jesus Cristo, aquele que Deus enviou. E Deus não faz deuses esculpidos com mãos humanas. E Paulo estava falando, não existe esses deuses feitos por barro, por ferro, por madeira. Isso causou tumulto, porque eles entendiam, se essa pregação ela continuar, vai afetar inclusive a nossa economia, a economia da cidade, que era baseada na idolatria, na adoração de deuses, em específico da deusa Ártemis. E a confusão cresceu a tal ponto de que toda a cidade estava lá. E você sabe, irmão, onde tem gente tem curioso por meio, não é? Tinha gente que estava lá que nem sabia por que estava lá. O texto fala que tinha gente que nem sabia o que estava acontecendo. Onde tem gente, tem povo curioso lá. E hoje em dia com o celular, tem povo filmando. Então se você vai imaginar, tinha gente que nem sabia por que estava ali. Mas eles estavam ali contra o evangelho. E quando eles souberam o que estava acontecendo, o que poderia acontecer na argumentação, e nesse tumulto desse ourives que chamava Demétrio, falando e tentando argumentar sobre a estrutura da cidade que estava mudando, eles ficaram tão revoltados, irmãos, tão revoltados, que durante 2 horas, eles ficaram gritando, grande é Artemis, ou Ártemis, 2 horas,
E muita gente, só porque agora assumiu que é de Jesus, que se diz evangélico, por causa de uma perseguiçãozinha, já fica tudo ofendido. Nós estamos falando de pessoas que por causa do evangelho, estavam 2 horas sendo afrontados, confrontados e com risco de morrer. A palavra que Deus me deu hoje é baseada aqui, de uma série de algumas mensagens que eu quero fazer, falando sobre o evangelho. Queridos, olha para mim, mais do que nunca, você precisa entender o evangelho. A palavra evangelho na Bíblia significa boas novas, boas notícias. E o que Paulo estava fazendo ali em Éfeso era pregando o evangelho, é pregando e anunciando as boas novas. A palavra evangelho no original significa boas novas, boas notícias. A mensagem do evangelho é de um Cristo crucificado. Essa é a mensagem do evangelho, de Jesus Cristo que foi crucificado. O evangelho é o próprio evento de Jesus Cristo, do Cristo crucificado, da obra completa da cruz. Essa é a mensagem do evangelho. E nós temos algumas bases. Cristo é a pedra, Ele é o fundamento, é a mensagem do evangelho. Cristo é as boas novas, Cristo é as boas notícias de Deus, Cristo é o evangelho. Algumas bases do evangelho são a salvação, a fé, o arrependimento, a conversão, o batismo nas águas e o poder do Espírito Santo de Deus. São bases do evangelho. E eu vou repetir para você: salvação, fé, arrependimento, conversão, batismo nas águas e o poder de Deus. O evangelho é uma soma dessas características. O evangelho é a boa notícia da salvação, é as boas novas da fé, é as boas novas do arrependimento, da conversão, do batismo nas águas e também da manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. E Jesus nos deu o mandamento, irmãos. Nós precisamos pregar esse evangelho. Você precisa pregar esse evangelho. O evangelho precisa ser pregado, irmãos. Jesus, ele disse em Marcos capítulo 16, verso 15, na Almeida Revista Corrigida, está escrito assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho precisa ser pregado. O evangelho são boas notícias. É através do evangelho que Deus salva uma pessoa. Não existe salvação sem Jesus. Mas não há convencimento de Jesus se o evangelho não for pregado. Não existe salvação sem um Salvador. Jesus é a mensagem do evangelho. Mas como as pessoas vão crer se elas não ouviram? E como elas ouvirão se não há quem pregue? Você precisa ser um pregador do evangelho de Jesus. Você tem que pregar as boas novas do evangelho. Você tem que pregar as boas novas de Jesus. Você tem que ser um pregador dessas boas notícias, irmãos. E nós precisamos voltar a esse fundamento. Porque nos nossos dias, muitas vezes, a gente fica mais ligado com aquilo que nós estamos vivendo na nossa própria realidade, do que aquilo que nós estamos vivendo numa realidade que nos envolve, que talvez, por não estar diretamente ligado a mim, não me move. Eu vejo,
mas não me move. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando que enquanto você está aqui, centenas e milhares de pessoas estão indo para o inferno. E você tem que ser o pregador do Evangelho. O inferno não foi feito para seres humanos. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. O inferno é o destino final de quem não recebeu a graça de Deus, chamado Jesus Cristo. Como crerão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há alguém que vá desafiar a estrutura de uma sociedade para falar: olha, Deus não é uma imagem de escultura, Deus não é uma imagem de barro, de madeira e de ferro. Deus é grande, Deus é poderoso, e Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por você. Ele pagou o preço dos seus pecados. O Evangelho tem bases, irmãos: salvação, fé, conversão, arrependimento, batismo nas águas e o poder de Deus. E o Evangelho precisa ser pregado, precisa ser anunciado. É mandamento. Vá por todo mundo e pregue o Evangelho. Algumas pessoas vão ter que sair dessa zona de conforto e sair mesmo de cidade, irmãos. Algumas coisas você vai ter que abrir mão mesmo da sua história, da tua vida, do teu plano, daquilo que você planejou para a tua vida por causa do chamado de Deus. Algumas pessoas vão ser deslocadas geograficamente, vão para outras cidades, vão para outros estados, vão até para outros países. Paulo fez isso. Ele estava muito confortável, como um bom judeu que era, perseguidor de Jesus Cristo, até ele encontrar com Jesus e ter a vida dele transformada. E ele disse: tudo que eu achava que para mim era bom, eu vi que agora não é nada. Eu tenho isso por nada. Algumas pessoas vão ter que tomar uma decisão. Eu quero servir Jesus aonde Ele me enviar. Mas vai haver alguns confrontos, alguns conflitos? Sim. Para cair algumas cegueiras, para haver transformação, o Evangelho tem que ser anunciado. Agora, irmãos, nós não podemos fazer vista cega. Nós não podemos olhar e dizer: não, eu só quero a bênção de Deus. Enquanto centenas de pessoas ao nosso redor estão reféns do engano, cativas no engano. E a gente vê elas no Uber, a gente as vê no ônibus, a gente convive com elas dentro do trabalho. Pastor, mas aquela pessoa não gosta que eu fale de Jesus para ela. É sempre assim. É uma luta, é um conflito, é um confronto. Mas a pessoa, ela vai se distanciar de mim. É assim, irmãos. O que você não pode aceitar é achar que isso é normal e desistir. Algumas pessoas vão ter que tomar uma decisão. Eu sei que Deus tem para a minha vida e eu vou enquadrar minha vida ao propósito de Deus. Eu vou para outras regiões onde Deus me mandar ir. E eu não vou ter medo. O Senhor, Ele vai me prover. Mas algumas pessoas Deus não vai enviar para outras regiões, outras localidades. Deus vai enviar no supermercado. Isso significa o mundo que eu estou vivendo, a realidade que eu estou vivendo.
a realidade que nós estamos. É o seu mundo. O seu mundo é formado de pessoas do teu convívio, que não necessariamente é o mesmo que o meu. Você convive com pessoas que talvez eu não conviva. Então é o seu mundo. Ide por todo mundo é o seu mundo. É a tua família. É os seus familiares. São os seus vizinhos. É a sua realidade, irmãos. E só o Evangelho é capaz de mudar uma sociedade. O Evangelho é capaz de pegar um homem falido, derrotado, destruído, viciado, libertá-lo, transformá-lo, salvá-lo, honrá-lo dentro da casa e da sociedade de novo. O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é capaz, irmãos, de entrar dentro de uma família sem estrutura e transformar o casamento, transformar a vida dos filhos. O Evangelho é capaz, irmão, de fechar a porta de um boteco, é capaz de fechar uma biqueira, de converter o traficante. O Evangelho é o poder de Deus, e nós precisamos voltar a pregar o Evangelho. O Evangelho é a saída para quem não tem mais saída nenhuma. Queridos, em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo, ele diz assim, irmãos: não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Irmão, do Evangelho eu não tenho vergonha. Hoje dá vergonha de dizer que é evangélico, porque tem gente brincando com o Evangelho. Do Evangelho eu não tenho vergonha, mas é verdade que, se a gente for olhar, dá até vergonha de dizer que a gente é evangélico, de tanto picareta que está aí. Mas eu não vou olhar para isso. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder da salvação, irmãos. É um poder para salvar uma vida. O Evangelho é o poder de salvação. É o poder que salva. E eu tenho que ter isso na minha mente. Paulo disse: eu não me envergonho desse Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. O próprio apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo. Pastor, parece que quando eu falo de Jesus, eles falam: você está fora do tempo, já foi. Não, é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus na nossa vida, irmãos. O Evangelho faz a diferença. O Evangelho são as boas notícias, são as boas novas. Esse é o significado da palavra Evangelho. Esses dias eu disse para os irmãos que está na hora da gente aprender ou reaprender o Evangelho. E eu disse: irmão, volta para a Bíblia, lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai aprender de novo o Evangelho, porque a gente está aprendendo o Evangelho com os evangélicos, e tem muito evangélico que nem vive o Evangelho. Então a gente tem que aprender o Evangelho lendo os Evangelhos. Você está entendendo isso? Então o Espírito Santo de Deus está nos levando para esse lugar, irmãos, de nós voltarmos lá para aquela pregação que eu ouvia quando eu tinha 10 anos de idade, 15 anos de idade. Agora que eu estou com 18, então continuo ouvindo, né? Irmão, se falava, prega o Evangelho antigamente.
Hoje em dia acabou essa história. Parece que as pessoas esqueceram de céu e inferno, esqueceram de vida eterna, só fica a vida terrena. Tudo que Deus faz na vida terrena é maravilhoso, mas o foco é a vida eterna, irmãos. O foco é a vida eterna. Deus quer usar você como um pregador do Evangelho. Deus quer usar essa igreja como um anunciador do Evangelho. Deus quer usar você como alguém que pregue o Evangelho. Pode ser loucura. Loucura para quem não crê, mas para nós é salvação. É o poder de Deus, irmãos. O Evangelho é o poder para salvar aquele que crê. Irmãos, olha aqui para mim. Se uma veinha nossa é do tamanho de uma agulha da nossa cabeça, uma veinha só, determinar, e Deus falou assim, agora é a hora, ela romper, já é eternidade, já é a eternidade. E onde nós vamos passar a eternidade? E onde o seu pai vai passar a eternidade? Onde a tua mãe vai passar a eternidade? Onde os seus filhos vão viver a eternidade? Aonde aquele vizinho que você gosta tanto, que te dá comida de vez em quando, que às vezes você vai para o churrasco, aonde ele vai passar a eternidade? Então hoje o Espírito Santo de Deus está nos despertando, irmãos, para essa mensagem. Paulo decidiu. Eu tive um impacto tão grande com o Evangelho, que o Evangelho vai ser o meu estilo de vida. Eu não vou ser evangélico, porque evangélico hoje em dia no nosso país é um rótulo. Não, eu vou viver esse Evangelho. Irmãos, Paulo entrou em Éfeso e ele começou a ensinar a Bíblia. Não tinha palanque, não tinha púlpito, não tinha nada, irmãos. Não tinha nada. Ele teve um chamado de Deus, ele mesmo disse, ninguém falou nada, eu simplesmente fui, eu sei o que tem que fazer, eu sei com quem eu me encontrei, eu não preciso de um pastor para dizer, você vai ser pastor para pregar o Evangelho. Não, eu vou fazer, eu sei que está dentro de mim. O Evangelho é o poder de Deus. E ele começou a pregar. E porque ele falava das boas notícias, o Evangelho, irmão, não é chatice, é boa nova. O Evangelho é você olhar para a pessoa que está falida e dizer assim, Deus muda a tua história. Deus muda a sua vida. Jesus Cristo morreu para te dar uma nova vida. Isso é o Evangelho. Ah, pastor, mas eu já disse, aquela pessoa não se convenceu. Sua função não é convencê-la, sua função é pregar. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Paulo começou a pregar o Evangelho, e a Bíblia diz que ao pregar o Evangelho, os sinais começaram a acontecer. Até os lenços do irmão Paulo era levado para os doentes. E quando esse lenço, que é só um lenço, é um pano, era colocado nos enfermos, os demônios saíam. E aí, irmãos, nós temos agora um sistema evangélico que negocia, vende lenço. Você sabe o que é isso? É tudo menos o Evangelho. Porque o próprio Paulo falou assim, vai chegar um tempo em que vão pregar um falso evangelho. Pegar o que é correto e transformar em comércio. Isso não é evangelho. Mas não é porque tem gente fazendo coisa errada que eu vou deixar de fazer o que é certo. Não tem problema nenhum você pegar um lenço e você orar e enviar para alguém, você não pode estar lá. Se você tiver fé, a unção vai com você e vai com aquele objeto, não tem problema. Mas eu não vou adorar o objeto, eu não vou glorificar o objeto. É um elemento que Deus vai usar,
mas isso não pode ser comercializado. Aí usam elementos de fé. Naquela época ali, em Éfeso, era a estátua de escultura de uma deusa chamada Ártemis. Aí no sistema evangélico agora, é óleo ungido, água ungida, lenço ungido, é campanha. Pastor, tem problema fazer campanha? Irmão, não tem problema, faz uma campanha de fé com Jesus, viu? Pode fazer, mas até isso virou muleta de crente. Jesus chegava na pessoa e disse: o que você quer que eu te faça? Vendo que tinha fé, fazia. Ele não falou para o rapaz lá do poço de Betesda: olha, espera aqui, 7 semanas eu volto aqui. Na 7ª vez eu te levanto daqui. Isso aí, irmão, é Antigo Testamento. É lá de Naamã. E tem gente vivendo uma antiga aliança. O evangelho é boas novas. É boa notícia de um Deus que já fez em Cristo Jesus tudo. E que se você crer, você recebe. Aí se vende lencinho, toalhinha, tijolo. Irmão, nem vou entrar para a questão do resto. Escuta, o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É simples, mas é poderoso. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Conta para o irmão pertinho e você diga: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, eu quero falar com você sobre 3 coisas aqui, que o Espírito Santo de Deus me mandou te falar, e vai nos responsabilizar, porque Deus vai usar você, Deus vai usar você. O Espírito Santo de Deus me mandou te dizer: prega o evangelho, defenda o evangelho, viva o evangelho. Fala para a pessoa perto de você: prega o evangelho, defenda o evangelho, viva o evangelho. Fala para a pessoa do outro lado: prega o evangelho, defenda o evangelho, viva o evangelho. O que é o evangelho? Boas novas. Prega o evangelho. Prega o evangelho. Pastor, o que é pregar? É falar, irmão. Fala de um Deus que é capaz de mudar o casamento. Eu trabalho com uma pessoa lá que falou que está com um problema com o marido, problema no casamento. E as pessoas lá, pastor, do meu convite, estão dizendo para aquela moça que ela pode ser feliz do jeito dela, inclusive divorciando. Mas é aí que o crente tem que estar lá, irmão, não o evangelho, o evangélico, mas o evangelho que é o poder de transformar. Tem que chegar e dizer para essa moça: irmã, seu casamento está derrotado, seu casamento não serve mais, não dá mais certo. Deus é capaz de transformar teu casamento. Deus é capaz de dar uma nova história para o teu casamento. Se renda a Jesus. O evangelho anuncia algo novo. O evangelho fala de uma boas novas, irmãos. A sentença do médico, aquela pessoa doente já tem. Ou vai conviver com essa enfermidade, vai morrer dela. Mas quando você diz: olha, eu tenho uma boa notícia, Jesus Cristo levou na cruz essa doença, Jesus Cristo levou na cruz essa enfermidade, e pelas feridas do Senhor Jesus você pode ser sarado. Eu posso fazer uma oração por você? Irmãos, você é a saída para aquele que não tem mais saída, é a esperança para quem não tem mais esperança. Você é aquele que vai mostrar o caminho, que é Jesus. Prega o evangelho, irmãos. Prega o evangelho.
E 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Pregue a tempo e a fora de tempo. Pastor, mas as pessoas me acham que eu sou chato, fanático. O evangelho é loucura para quem está se perdendo, mas é o poder de Deus para quem está sendo salvo. É assim mesmo, não? Mas causa divisão. 2 horas, uma cidade inteira berrando contra o evangelho. E você está aí com medo de alguma perseguiçãozinha lá no trabalho, perseguiçãozinha lá dentro de casa, de que as pessoas não vão querer falar com você. Você não é fraco, irmão. Você é corajoso. Você é corajosa. O reino não é dos tímidos. O reino é dos corajosos. Prega o evangelho. Anuncia as boas notícias. Fala do que Deus é capaz de fazer. Pastor, o meu empregador lá, meu patrão, falou que as coisas estão difíceis. Fala para ele que Jesus abençoa o trabalho dele. E faz uma oração naquela empresa. O evangelho é o poder de Deus, irmãos. O evangelho é o poder de Deus. Apresenta as bases do evangelho. Fala das bases do evangelho, da salvação, da fé. Fala do arrependimento, da conversão, do batismo nas águas, de uma vida cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Prega o evangelho. Prega. Fala. Vai pegar o Uber? Daqui a pouquinho, irmão, você começa a conversar, a conversa sai. Você fala: olha, Jesus pode mudar a sua história. Está na fila lá do banco, daqui a pouquinho Jesus muda a sua história. Está lá no supermercado, Jesus muda a tua história, irmãos. Prega o evangelho. A segunda coisa que o Espírito Santo de Deus me mandou te falar é que você precisa defender o evangelho. Você tem que defender o evangelho. Irmão, não estou pedindo para você defender minha vida, pastor, não é isso não. Não defenda a placa de igreja, não defenda a organização, não é isso. Defenda o evangelho. Agora você só vai defender o evangelho se você aprender, se você entender e se você explicar. Tem que aprender, tem que entender e vai explicar. Pastor, mas eu não consigo explicar. Então conta o teu testemunho. Fala do que Deus fez na sua vida. Fala o que Deus tem feito na tua vida. Eu tenho certeza que Deus já fez muito na tua vida. Eu creio que Deus vai fazer ainda mais, mas já fez muito. Você tem um testemunho para contar. A pessoa que encontra com Jesus, irmão, e a gente chama de o novo convertido, as pessoas falam do fogo do primeiro amor. Que você nunca perca isso. Mas a pessoa, quando encontra com Jesus, prega até para poste. Até poste se dobra, de tanto que ela quer converter os outros. E aí ela vai se acostumando com a normalidade de pessoas indo para o inferno. E ela para de pregar. E ela deixa de ler a Bíblia. Ela para de buscar o entendimento do Espírito Santo. E qualquer pessoa que fale qualquer outra coisa, ela não sabe se defender. Ela não sabe explicar. E olha, irmão, não é todo lugar que uma Bíblia está sendo aberta que o Evangelho está sendo pregado certo. Então tem muita gente defendendo coisas que não tem fundamento. Tem doutrinas que são heresias, que não tem fundamentos bíblicos. E você vai ter que entender esse Evangelho. Pastor, como é que eu entendo o Evangelho? Lendo a Bíblia, irmãos. Lendo a Bíblia. No mínimo,
É vindo nos cultos, porque aqui eu tenho a oportunidade de ensinar um pouco, mas é pouco. Mas lá na tua casa, volta para os evangelhos. Aí você vai ver, por exemplo, quando Paulo diz, na Bíblia fala, que não precisa e não pode adorar escultura. Aí você não vai ser chato, você vai falar a Bíblia. O convencimento vem do Espírito Santo. Mas você precisa defender o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, irmãos. E se uma pessoa crê, acontece o que aconteceu com você. Quantos creram em Jesus aqui? Você foi salvo porque você creu. Você está sendo salvo todo dia. Você está sendo salvo todo dia. Irmão, você tem que aprender, entender e explicar. Aprender, entender e explicar. Isso é defender o Evangelho. Terceira coisa, você tem que viver o Evangelho. O que é viver o Evangelho, pastor? Pôr em prática. Se o Evangelho é o poder de Deus, a minha vida tem que ser uma vida poderosa. Se o Evangelho é o poder de Deus, os demônios têm que sair quando eu oro. Não, mas isso eu não tenho dom. Não existe dom de expulsar demônio. Existe autoridade no nome de Jesus, de um crente que creu e que entendeu quem é. Irmão, eu estou falando do poder de Deus manifesto fora de você. Mas você tem que se submeter. Irmã, olha para mim, por favor. Você tem que aprender no Evangelho a como ser esposa, a como ser mãe. Meu irmão, não dá mais para você ser crente evangélico sendo um cavalo com a esposa. Estúpido. Sem educação dentro de casa. Porque se esse evangelho que não transformou você, não vai transformar pessoas perto de você. Esse evangelho vai ter que transformar você. Não dá, irmãos, para falar que eu sou evangélico, ficar com picaretagem, com falcatrua, com mentira, com engano, passando os outros para trás, devendo, fraudando, prostituindo, enganando, mentindo, adulterando. As bases do Evangelho: salvação, fé, arrependimento. E eu sei que não está em moda se falar sobre arrependimento, mas a gente vai ter que se arrepender. Porque o Evangelho, irmãos, tem que ser visto. Nós não somos perfeitos. Deus não está cobrando a tua perfeição. Mas Ele pôs o Espírito Santo de Deus para você viver o Evangelho. Você só vai viver se você realmente se submeter. E é possível, irmãos. É possível. Olha, eu estou dizendo em nome de Jesus que é possível. Então você descarta o que foi ruim até aqui e diz: eu não quero essa história mais para mim. Eu não quero mais esse passado. Tem muita gente que aprendeu a ser grosseiro, agressivo. Irmãos, eu estou espantado de ver pregador no altar falando palavrão. Desculpa, eu estou espantado. Porque na minha cabeça, crente palavrão não fala. Pregador jamais. Mas o Senhor pode te transformar quando você se submete. O Evangelho é o poder de Deus, irmãos, que transforma a vida. Transforma. Então, o que eu quero falar hoje é que nós precisamos voltar a pregar o Evangelho. Nós temos que defender o Evangelho. Nós precisamos viver esse Evangelho. Pastor, mas não é fácil. Mas quem disse que
ia ser fácil. Eu vou dizer que é impossível. Só é possível quando você se rende. Por você mesmo não é capaz. Deixa o Evangelho transformar você. Põe em prática o Evangelho. O Evangelho, irmãos, são as boas notícias. São as boas novas. E mais do que nunca, Deus está nos despertando para ter coragem. Daqui uns dias, nós estamos nos preparando para uma viagem missionária, num lugar onde outros deuses são adorados. Alguns irmãos vão ficar aqui, outros vão lá. Pastor, mas não pode ter conflito? Pode. Não pode gerar até um transtorno na cidade? Pode. Mas e daí? E daí? Atos capítulo 17, 18 e 19, vai falar que o apóstolo Paulo, ainda assim, continuou seguindo. Ele recebeu uma incumbência, vai pregar o Evangelho, vai defender o Evangelho, vai viver o Evangelho. Em Atos capítulo 19, fala que ele teve o contato com um profeta chamado Ágabo. E Deus usou aquele moço. Ele pegou o cinto do apóstolo Paulo, tirou o cinto do Paulo, profeticamente, fez um ato profético, enrolou as mãos, enrolou os pés, e disse: aquele que tem esse cinto, que é o dono desse cinto, vai ficar preso, amarrado assim, ó, por causa de Jesus, vai ficar preso. E aí, acabou a oração, a profecia, e Paulo diz: espera, deixa eu entender, você está dizendo que se eu for para Jerusalém eu vou ser preso? Essa é a oração. Por causa do Evangelho você vai ser preso. E aí as pessoas estavam lá com ele e falaram: Paulo, não vai. Deus já falou, não vai. Guarda a sua vida, toma cuidado, não vai não. E Paulo falou assim: por favor, não me impeça. Porque se preciso for, eu morro por causa do Evangelho. Você tem que ter disposição para viver e morrer por Ele. Você tem que ter disposição para viver e morrer por Ele. A palavra que Deus me mandou te dar hoje, é coragem. Coragem para viver esse Evangelho. Receba coragem para viver esse Evangelho, irmãos. A palavra que Deus me mandou te entregar hoje, coragem. Receba coragem para viver esse Evangelho. Coragem para pregar o Evangelho. Coragem para defender o Evangelho. E coragem para viver o Evangelho. Tenha coragem. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Prega o Evangelho. Vai dizendo para quem você puder: prega esse Evangelho. Diga, fala para o teu irmão: prega o Evangelho. Defenda o Evangelho. Fala para o irmão perto de você: viva o Evangelho. Fala assim: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém.